Bom dia, amada igreja. Graça e paz. Amém. Deus é muito bom. Só uma perguntinha. A gente tem visitantes pela primeira vez aqui? Tem? Oh. Então, o pastor Joel me instruiu a pedir para o pessoal entregar o kit de visitantes. A gente tem? Ó, tem preparado? Vocês podem. Ah, legal. Eu estou fazendo um experimento agora, que eu pensei de última hora, por isso que eu estou gaguejando um pouco. Mas eu estou tentando me comunicar com as pessoas com o olhar. Eu falei com 5 pessoas agora. Na verdade, eu não contei, mas deve ter sido uns 5. Eu acho que foi um pouco mais, na verdade. Eita. Só com o olhar. É meio esquisito, né? Nem sempre funciona muito bem. Às vezes a gente não sabe exatamente o que a outra pessoa está dizendo, mas funciona. A gente consegue, pelo menos, se localizar quando a gente olha para as pessoas. A gente sabe que é com a gente que está sendo falado, porque tem alguém olhando para a gente. O conteúdo, daí, às vezes, precisa de comunicação verbal. Às vezes, não verbal também, né? Quando você faz assim para uma pessoa do outro lado da rodinha, faz assim, a pessoa ora, né? Então, às vezes, funciona. Mas é interessante que o olhar é algo bem intenso e chama muita atenção, a gente costuma perceber. Aí vem uma pergunta que eu queria fazer. Deixa eu só ajustar isso aqui, que está me incomodando. Perdão. Você já aconteceu de estar em algum ambiente público, num trem, num parque, na rua, ou em alguma sala, aqui mesmo, né? Aqui não é público, mas em algum ambiente com várias pessoas e você cruzar o olhar com alguém? Daí fica esquisito, né? Às vezes, se você já conhece, se você já tem algum relacionamento, ok, mas normal, você cruza o olhar, tipo, né? Oi, né? Se não dei oi, ou se já dei, tipo, por que você está me olhando? Que nem eu agora, né? Eu olhei para a Rafinha para ela ajustar a câmera, eu olhei para o Natan para ele pegar esse daqui para mim, eu olhei para o pessoal lá para pegar o kit, olhei para o pastor Joel só para confirmar que era isso mesmo que eu tinha que fazer, olhei para a Karine porque ela estava rindo, daí eu falei, o que você está rindo? Aí ela falou... Mas, enfim, já aconteceu de alguém olhar para você em algum desses ambientes? Eu acho que muito provavelmente sim. Eu não sei quantos aqui já perceberam isso acontecer. Mas se isso acontece e você percebe, às vezes você olha de volta, né? Você quer saber o que é. Às vezes você está na rua, talvez seja alguém conhecido, né? Talvez não. Talvez seja alguém parecido, daí te confundiu, né? Já aconteceu comigo, alguém fica encarando. Aí eu olhei de volta, a pessoa, tipo, não. Né? Ou até gente que não aconteceu comigo, mas eu já vi uma vez, a pessoa ficar encarando outra pessoa, daí na hora de cruzar falava assim, desculpa aí que eu encarei, é que eu achei que era alguém que eu conhecia, mas não era não. Eu falei, nossa, por que a pessoa, né, abriu a boca para falar isso? Mas legal, né? Porque senão ia ter achado que alguém no meio da rua começou a te encarar, talvez pensou que ia ser roubado, não sei, né? Mas é interessante, os olhares acontecem, às vezes a gente, né, tem esse momento esquisito, meio desconfortável, às vezes, né, de troca de olhares. Mas isso eu estou falando sobre ambientes que a gente não está conversando, né? Está só na rua. E quanto a conversas? Quando você conversa com alguém, qual que é o seu hábito? Você costuma conversar com alguém olho no olho? Você costuma... Sim? Nossa, todo mundo é... Uau! Tem gente que é um pouco mais tímido, eu vou dar o exemplo de mim mesmo, porque quando eu era criança eu não conseguia olhar para as pessoas no olho. Então alguém falava bom dia, eu falava, bom dia, né? Aí a minha mãe falava assim, nossa, né, você não está cumprimentando a pessoa. Eu falei, não, eu falei bom dia. Daí ela falou, não, você tem que olhar para a pessoa. Eu falei, não, isso não dá. Mas eu treinei bastante e hoje eu consigo olhar por menos de um segundo no olho das pessoas. Mas funciona, porque se a gente olha por mais 3 segundos, tem alguma coisa muito esquisita. Mas, enfim, é um requisito importante para muitas pessoas, para quase todo mundo, se sentir ouvido quando alguém está te olhando. Significa que a pessoa está prestando atenção no que você está dizendo, ou quando você está falando, que você está querendo realmente se endereçar à pessoa. Quando a gente lava a louça junto, às vezes a gente está olhando para frente, está olhando para as coisas e conversa meio de lado. Dá uma sensação esquisita, eu já passei por isso algumas vezes, mas é interessante. E eu percebi que é mais difícil de concentrar, né? Você está lavando louça e fala assim, você está falando do quê, né? Você está concentrado na louça, né? Tem gente que consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. No caso, esse exemplo de hesitar não fui eu, porque eu sou o que costuma pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu estava vendo um artigo de um tal Kadimura Shogo, nunca tinha ouvido falar dele.
E ele fala de um experimento que ele fez sobre pessoas que estão tentando manter a concentração enquanto tem um vídeo passando na frente deles. Esse vídeo tem um rosto humano. Uma pessoa, o vídeo não tem som nenhum, é só uma pessoa, né, o rosto de uma pessoa. E daí, quando a pessoa está lá, olhando para cima, olhando para nada, tal, eles conseguem se concentrar. Aí a pessoa olha para a câmera, né, você sente o contato visual, aí eles já ficam meio assim, né? Eles têm que fazer uma outra tarefa enquanto tem esse vídeo tocando, mas quando a pessoa olha para eles, eles olham para a pessoa de volta. Aí eles, né, não conseguem se concentrar muito bem no que está fazendo. Eu achei isso interessante. Ou, às vezes, eles ficam meio constrangidos, meio transtornados, o que, nesse estudo, foi um pouco mais comum, até porque foi feito com japoneses, e na cultura japonesa, olhar olho no olho é um negócio um pouquinho mais íntimo. Então, o pessoal fica um pouquinho mais assustado, né? Mas ele viu que tem mais dificuldade de se concentrar em alguma tarefa quando tem alguém te olhando, e você tem mais facilidade de se concentrar na pessoa quando você está olhando para a pessoa. Por isso que quando começou esse negócio de transmissão, a dica que o pessoal dava era, olha na câmera, né? Porque o pessoal vai sentir que está falando com eles, sentir que está olhando para as pessoas. Agora que tem gente aqui, a gente tem que dividir, né? Você olha para a galera, daí você olha para a câmera de vez em quando, o que é esquisito, porque não é uma pessoa. A gente até tinha feito piada, algumas pessoas falando assim, coloca uma foto aí de alguém e corta um buraco no bolinho da câmera, no olho da pessoa, aí você fica bem, né? Não sei se alguém já tentou fazer isso, mas eu já ouvi gente brincando com essas coisas. Olho no olho é alguma coisa muito intensa, é muito importante para a gente. Quando alguém inicia uma conversa com você, já olhando nos seus olhos, é um convite para você olhar de volta, e normalmente a gente faz isso. E o mesmo acontece na nossa vida com Jesus. Quando Jesus nos convida, ele fala aqui no texto que a gente vai ler, venham e verão. Ele está chamando a gente para ver, porque ele também está olhando para a gente. Esse é um convite para uma vida mais próxima com Jesus. Da mesma forma que ele olha para a gente olha de volta. A presença de Deus, a gente já sabe que ela é plena nas nossas vidas, o cuidado dele está o tempo todo, por mais que nem sempre a gente perceba, é imensurável, não conseguimos calcular o quanto Deus cuida, o quanto Deus ama, o quanto Deus nos vê. E Deus que sempre nos vê, Jesus que sempre nos vê, está lá. E da nossa parte, quem vê Jesus encontra o seu lugar, é o que a gente vai falar hoje. Pode colocar o texto? A gente vai ler o texto de hoje, eu vou ler inteiro agora, depois eu vou entrar um pouco mais em detalhes. João 1, a partir do versículo 35 até o 42, na NVI. Está escrito o seguinte: no dia seguinte, João estava ali com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isto, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois discípulos o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Ele respondeu, venham e verão. Então foram e por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que é traduzido por Pedro. Esse texto é bem no comecinho do ministério de Jesus, ele acabou de chegar, antes que ele mesmo se anunciasse, João Batista estava anunciando a chegada dele, e quando Jesus estava lá, ele ainda não tinha seus discípulos todos, ele foi reunindo os 12 aos poucos, que nem o filme dos Avengers, vai indo um de cada vez, daí eles juntam todos os super-heróis. Jesus foi juntando um pouquinho todos os seus discípulos, e é interessante a gente ver que 2 desses discípulos que estavam seguindo João Batista, eles eram discípulos de João Batista, foram seguir Jesus, porque ele começou dizendo, vejam, ele apontou para Jesus. Olho no alvo, quando alguém fala para a gente ver em alguma coisa, a gente olha. Eu esqueci de fazer isso, mas eu ia trazer algum objeto chamativo para falar, olha para isso daqui, e daí o pessoal ia olhar, ia ser super legal. Então, já que não trouxe, olha para a câmera aqui. O pessoal que está na TV, olha para a sua TV. Preste atenção nos detalhes. Você consegue ver algum detalhe novo que você não tinha visto antes? Sim, o pessoal está dizendo sim com o olho, com a cabeça, né? Mas eu estou vendo uma bolinha vermelha, vocês devem estar vendo outras coisas, porque a gente está em posições diferentes. Mas é interessante, eu chamei atenção para o pessoal olhar para a câmera, e vocês olharam, e vocês viram coisas, talvez se vocês estivessem olhando para mim, vocês não iam perceber, não sei o que cada um notou, espero que tenham notado alguma coisa, no mínimo que tenha uma câmera aí. Mas enfim,
Quando alguém chama atenção, a gente se concentra em alguma coisa, a gente começa a perceber detalhes que talvez de outra forma não estariam disponíveis. Se a gente estivesse olhando para, eu estou na rua, estou olhando para frente, eu vou olhar para frente e não sei o que está acontecendo exatamente ao meu redor, ou talvez, se alguém veio e rouba o meu celular do meu bolso, eu não vou estar olhando, Posso ser que eu sinta, mas eu não vou estar prestando atenção. Ou o contrário, se eu estou mexendo no celular, andando na rua, talvez eu não perceba um carro chegando e tenha algum acidente, porque a gente se concentra onde o nosso olhar está. Isso também é o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Um outro artigo que eu estava lendo, dessa vez é do Dr. Christian Jarrett. Eu ia tentar pronunciar isso britânico, porque ele é britânico, mas não consegui. Christian Jarrett. Ele comenta que o foco, a concentração e a memória são influenciados pelo contato visual. Da mesma forma que eu falei, você olha para alguma coisa, você vai memorizando. Tem muita gente que diz, eu sou uma pessoa de memória visual, Então você está lá tendo uma aula, algum curso, uma mensagem, quando você vê alguma coisa, isso te ajuda. Por isso também a gente transmite o slide, por mais que eu leia da mesma forma, porque daí você mistura. Isso está relacionado ao nosso foco, à nossa memória e à nossa concentração. Quando a gente tem os olhos fixos em alguma coisa, nosso relato também se torna mais profundo e mais verdadeiro. Se eu pedisse para vocês descreverem a minha câmera, antes de eu mostrar ela para vocês, o pessoal ia falar assim, deve ter uma lente, deve ser quadrado, mas não ia passar muito disso. Mas depois que vocês olharam, vocês vão descrever um pouco melhor. Tem um pedacinho de madeira ali. Está saindo 2 cabos da lateral. Ela tem uma janelinha que abre para fora. A gente consegue descrever com mais precisão, mesmo que vocês não estejam presencialmente junto dela depois. Agora que eu estou citando essas coisas, quando vocês forem para casa, talvez esqueçam. Mas imediatamente depois desse momento, vocês vão perceber e lembrar porque vocês estão olhando. Tem todos esses detalhes e a gente fica mais consciente do que a gente está olhando. Isso é interessante, porque para o pessoal que estava lá, na época de Jesus, eles tinham Jesus para ver, bem perto deles. E João Batista é o primeiro que anuncia Jesus no Evangelho de João, está escrito lá no versículo 34, antes do texto que a gente leu hoje. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João Batista, ele recebeu uma vocação de Deus. O propósito da vida dele era falar quem era Jesus. Era isso. Então ele tinha que estar muito bem atento aos seus arredores para saber quem era Jesus. Graças a Deus, a família dele já tinha recebido isso também, então ele estava muito pronto. E quando chegou Jesus, ele fala assim, eu vi, é esse cara, eu testemunhei, chegou uma pomba do céu, o Espírito Santo desceu, você fala, não, esse cara não tem sombra de dúvidas. E quando Jesus apareceu na frente dele também, junto com outras pessoas, ele apontou e falou, é aquele ali, olha para lá, esse é o Filho de Deus. E não só apenas João Batista que testemunhava de Jesus, outras pessoas também puderam ver Jesus. E não só de ouvir falar, mas se relacionando com ele, saber quem era Jesus. A gente tem só o relato, mas Jesus que não está aqui fisicamente, ainda podemos nos relacionar com ele. Ainda podemos olhar olho no olho, ainda a gente pode prestar atenção em quem Jesus é. O texto continua dizendo o seguinte, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Eles queriam ver o que João Batista estava falando. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que dissera João o que João dissera e que haviam seguido Jesus. João Batista está chamando aqui a atenção, ele diz, vejam, e os os 2 discípulos dele, que era André e o outro era João, o autor do livro. Eu não sei se ele não coloca o nome dele para não confundir, porque ele chama João Batista de João só, e ele também era João. Mas ele está lá, os 2 discípulos, João, o filho de Zebedeu, o autor do livro, e André. Aí é citado André, mas a gente entende que é João que estava lá junto com ele. Os 2 discípulos começaram a prestar atenção em Jesus. Isso foi tão intenso na vida de João que ele escreveu todo esse evangelho. Lá no final do evangelho a gente lê o seguinte, no versículo 24 do capítulo 21. Este é o discípulo, o próprio João, que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O testemunho é mais verdadeiro, se torna completo, quando alguém está de olho, quando alguém está vendo, quando alguém está concentrado, memorizando alguma coisa. Se você não vê, você não vai entender. Isso eu estou falando com a metáfora dos olhos, mas isso a gente entende com o prestar atenção em algo, Senão quem é cego não conseguiria aceitar Jesus, isso não acontece. O pessoal cego também pode encontrar com Jesus Cristo. Mas é muito interessante que
a gente usa muito essa questão da visão em relação ao nosso contato com as outras pessoas, por mais que a visão não seja nada relacionado ao conteúdo da nossa fala, ao conteúdo do nosso coração se envolvendo com o outro, é o ponto de começo. Ao prestar atenção e ver em alguma coisa, a gente pode focar, concentrar, memorizar, e tendo isso firme, a gente pode então testemunhar. A gente só vai falar de alguma coisa se a gente ver. Quando a gente pensa na nossa vida com Deus, a gente só vai conseguir testemunhar da nossa vida com Ele se a gente estiver olhando para Ele. Se eu nunca estiver prestando atenção no que Jesus Cristo faz na minha vida, no que Jesus Cristo faz na vida dos outros, no ambiente, o que Jesus Cristo já fez, eu nunca vou poder falar disso. As pessoas vão falar assim, não, mas no que você acredita? Eu não sei, Jesus, né? Só. Se eu tiver com mais clareza, se eu estiver olhando para Ele com cada vez mais detalhes, eu vou poder dizer. Com cada vez mais empolgação, eu vou poder falar. Mas isso é olhar para Jesus. O que é olho no olho que eu estou dizendo até agora? É diferente quando a gente olha para alguma coisa apenas, por exemplo, um objeto, e eu vou entender, captar alguns detalhes desse objeto. Mas se eu olhar para alguém e essa pessoa olhar de volta, tem alguma coisa diferente que acontece, que nem eu falei. Se dá uma sensação. Quando você para olhar, especialmente eu falei 3 segundos, eu não lembro onde eu li isso, mas a partir de alguns segundos, você começa a sentir alguma coisa diferente. Normalmente as pessoas não fazem isso com quem não tem alguma intimidade, né? Mas nesse artigo do Dr. Christian, ele fala sobre sintonia e comunicação. Quando você olha olho no olho, você se conecta com alguma outra pessoa de uma forma um pouco mais profunda. Quando você olha olho no olho, você tem mais facilidade de ter proximidade, e você só olha no olho quando você tem proximidade também. Acaba sendo um negócio meio cíclico. Se um desconhecido olhar no trem para você, no seu olho, muitas vezes a gente vai desviar o olhar. Ou o contrário, né? Se você olha sem querer para alguém, a pessoa vai olhar para você, tipo, o que você está olhando para mim? Aí você já, não, desculpa, não era nada, não. Eu tinha o hábito de olhar para as pessoas porque eu queria saber o que as pessoas estavam pensando, o que estavam sentindo. E eu não percebia que, quando você olha para alguém, a pessoa percebe, né? Então, eu estava assim, né? E eu ficava... Aí a pessoa olhava de volta e... aconteceu alguma coisa aqui. Chocante. Eu demorei um pouco para perceber isso. Talvez durou uns 10 anos até eu notar que isso estava acontecendo. Aí, aos 15 anos, eu comecei a ter uma técnica. Se a pessoa olhava de volta para mim, eu virava o olho só um pouquinho para o que estava atrás da pessoa. Aí a pessoa, não, ele está olhando para a cortina. Tá tudo certo. Mas depois de um tempo eu aprendi melhor. Mas naquela época ficou desse jeito mesmo. Mas, enfim, quando a gente olha olho no olho, a gente se conecta com alguém. Por isso que a gente não gosta muito de conectar com quem a gente não conhece, com quem a gente não tem um certo relacionamento, né? Mas, enfim, o que acontece? Acontece algo especial quando a gente tem esse olho no olho, quando a gente vê alguém que está vendo também a gente. Isso aconteceu com Agar, lá em Gênesis. Lá no Antigo Testamento, ela era uma serva de Abraão, aquele que foi escolhido por Deus, que Deus fez uma promessa com ele, prometeu uma grande nação, uma terra, que lhe foi dado depois. Mas ele tinha uma serva, essa serva era Agar. Agar, ela foi mandada para longe da casa dela, onde ela servia a Abraão, e ela passou por necessidade. Eles moravam no deserto, e se você está lá com o pessoal, cheio de... não tinha plantações, né, mas cheio de animais, cheio de recursos, ela tinha como se sustentar. Ela até trabalhava, né? Mas quando ela foi mandada para longe, ela não tinha mais. Ela estava lá, ela e o filho dela, e alguma hora o sustento que eles levaram acabou. E ela estava lá no deserto, sem nada ao seu redor, e Deus foi aquele que olhou ela. Deus foi aquele que estendeu cuidado para com ela, e nessa hora ela olhou para Deus de volta, e ela chamou ele de El Roi, que significa Deus que me vê. O pessoal tinha esse hábito no Antigo Testamento de dar apelidos para Deus, né? Você dava vários, como chama? Títulos para Deus. Então, El é palavra Deus, e tem várias palavras. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma loja de livro que chama El Shaddai, tem vários outros subtítulos assim, que são adjetivos, são coisas pelo que Deus é reconhecido. São coisas pelo que a gente pode louvar e adorar a Deus também, porque Ele faz e porque Ele é. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos, Ele é chamado de Deus Altíssimo, Ele é chamado de várias formas, porque são o que Ele expressa nesse momento que a pessoa o nomeou dessa forma. E na hora que Agar estava lá, a forma como ela entendeu Deus, a forma como ela se relacionou com Deus, foi: esse é o Deus que me vê. E ela diz o seguinte lá em Gênesis 16, 13. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Ela se pegou num momento bem diferente. Deus, que só tinha se revelado a poucas pessoas naquela época, Abraão,
ele olhou para ela e ele se demonstrou para ela e ela olhou de volta e ela quis chamar a Deus de alguma forma, ela quis também honrar a Deus, ela nomeou o poço que ela estava lá, que sustentou ela com água, com o nome de Deus também. Deus é aquele que viu ela e ela viu a Deus. A partir desse momento, Deus não era só um cara que falou com Abraão e tinha prometido algo para Abraão. Deus também prometeu algo para ela. Ela agora tinha um relacionamento pessoal com Deus. Isso é um momento de virada na vida de Agar e também o que acontece nas nossas vidas quando a gente decide crer. Deus que já olha para a gente olha de volta para Ele. Deus é o Deus que nos vê, mas se a gente olhar de volta, alguma coisa acontece. E a gente vê isso também no texto que a gente estava lendo. Os discípulos que seguiram Jesus, depois que João Batista falou, né, vejam o Cordeiro, eles olham Jesus, está a partir do versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus, os dois discípulos, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, e viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. Jesus viu eles seguindo ele, e convidou para passar um tempo junto. Ver e ser visto não é simplesmente uma questão de enxergar com os olhos, ou só de entender que nem a gente olha para um objeto. Ver e ser visto significa relacionar, significa passar tempo junto, no caso deles, fisicamente. Não adiantou só João Batista falar, está ali Jesus, olha ele de longe. Eles foram até Jesus, e mesmo antes de se tornarem discípulos de Jesus, eles passaram um dia com Jesus. Eu só vou entender esse cara se eu estiver junto com ele. Eles comeram com Jesus, eles dormiram na mesma casa que Jesus, porque já era 4 horas da tarde e 2 horas depois ia ser a noite e o pessoal não saía de noite. O convite de Jesus, eles atenderam mais tarde, mas nem sempre as pessoas ou nós mesmos atendemos esse convite. Se a gente evitar o olhar de alguém, a gente não conversa. No trem, quando eu evito olhar, acabou por aí, eu não vou falar com a pessoa. Se a gente evita o olhar de Jesus, a gente não se relaciona com Ele. A gente perde a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus e nos encontrarmos a nós mesmos nele. Lá no versículo 41 está escrito, o primeiro que ele encontrou foi Simão, o irmão de André. Ele disse, achamos o Messias, André dizendo para ele, isso é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que é traduzido Pedro. A primeira coisa que André faz, depois de ver e entender que Jesus é o que eu falei anteriormente, né? Quando você vê, você pode testemunhar de algo. Ele vai testemunhar para o seu irmão. Ele quer contar sobre isso que ele encontrou, sobre esse Jesus que chamava atenção e era o Messias, o prometido de Deus. E quando Pedro vai lá, ele também encontra com Jesus, não apenas mais de ouvir, que nem eu comentei antes, mas ele estava lá. André tinha consciência de quem Jesus era, porque ele encontrou e porque ele passou tempo com Jesus. E depois Pedro também, além de ter consciência de quem Jesus era, ele teve consciência de quem ele mesmo era. Jesus lhe dá uma nova identidade. Pedro, que era chamado de Simão, agora recebe esse nome que a gente o conhece, Pedro. Isso tem um significado do que Jesus coloca para ele, a sua vocação, o seu chamado. A gente encontra o nosso lugar quando a gente está em Jesus Cristo. A gente encontra com a nossa identidade quando a gente olha para Ele de volta. Na continuação do texto, bem no final, não no que a gente está lendo aqui, mas um pouco mais para frente, no versículo 50 e 51, Jesus disse, você crê porque eu disse que eu ouvi debaixo da figueira. Ele está falando com Natanael. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com Jesus, as coisas acontecem, e não apenas coisas acontecem, coisas maiores acontecem. Os céus abertos acontecem, a glória de Deus acontece, não apenas acontece, mas a gente vai ver. A gente vai ver coisas maiores, a gente vai ver os céus abertos, a gente vai ver a glória de Deus se a gente tiver olho nos olhos. Natanael estava lá e ele tinha certeza que de onde Jesus era não podia vir o Messias, mas porque Jesus o viu e falou sobre ele, ele entendeu que Jesus era o Messias. E daí Jesus falou assim, você só creu porque eu te vi? Não, você vai ter que ver também. Não adianta apenas Deus nos ver, porque Deus já nos vê, Deus já nos alcança, Deus não está sem o controle sobre nossas vidas. Mas a gente precisa voltar nossos olhos para Deus. A gente não tem que ser que nem uma criança que quebrou o vaso em casa e não consegue olhar no olho dos pais. A gente tem que olhar para Jesus e entender que Ele estende cuidado sobre nossas vidas, entender que Ele perdoa nossos pecados e purifica nossas vidas também. Entender que Ele está se aproximando de nós e que a gente pode ter uma vida mais profunda, mais íntima com Ele. Basta a gente ter olho nos olhos. Nosso lugar é com o olho no olho de Jesus. A gente vê e testemunha coisas muito maiores
A gente passa uma vida muito mais completa, uma vida muito mais plena, quando a gente está com o olho no olho de Jesus. Então, se você tem evitado o olhar com Jesus, se você não tem buscado, se você não tem percebido talvez o cuidado dele sobre a sua vida, fica aqui o convite da gente orar, da gente voltar nossos olhos para Jesus, não apenas agora, mas todos os dias das nossas vidas. Porque muitas vezes a gente pode viver a vida inteira sem olhar de volta. Que nem eu falava quando eu era criança, e eu passei muitos anos da minha infância conseguindo falar com as pessoas sem olhar olho nos olhos. Eu não me sentia desconfortável, os outros sentiam, mas era possível. É possível a gente conversar com alguém e não se relacionar com essa pessoa. É possível a gente vir na igreja, é possível a gente ler a Bíblia, é possível a gente orar sem se relacionar com Jesus verdadeiramente. Nossos corações têm que estar dispostos, a nossa vida tem que estar mais profunda com Ele quando a gente foca o nosso olhar nele, entendendo que Ele também olha para a gente. Então, se você tem vivido uma vida de desviar dos olhares, de não buscar a Deus mais profundamente, de não se relacionar a Ele nas atividades que você já faz, fica aqui o convite para a gente ressignificar isso, para a gente voltar nossos olhos para Ele em tudo que a gente faz. Porque é assim que a gente vê coisas maiores, assim que a gente vê a glória de Deus. E se tem alguém ouvindo que não conhece a Cristo, se você, como Agar, está passando por situações desesperadoras no deserto, achando que todo dia talvez seja o seu último dia, talvez que as dores são maiores do que as suas perspectivas, do que você consegue ver, então fica também o convite para orar, para entregar a sua vida a Jesus e para você crer, para você ver o Deus que te vê também. Vamos então meditar nisso, cada um no seu coração agora, vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é aquele que nos vê. O Senhor é aquele que vê cada coração aqui, sabe como cada um está, como cada disposição precisa ser alinhada contigo. Que a gente possa ver olho no olho, estarmos alinhados, não apenas com a mesma opinião, mas o mesmo sentimento. Que a gente possa levar quem o Senhor é para os nossos arredores, que a gente possa testemunhar porque a gente te vê. Que o Senhor possa corrigir áreas que precisam ser corrigidas nos nossos corações. Que o Senhor possa puxar nossos olhos para o Senhor, para que a gente tenha um relacionamento mais próximo, mais profundo, mais intenso, mais verdadeiro contigo. Que a gente possa não desviar nossos olhares, mas que a cada momento a gente olhe nos olhos do Senhor e com cada vez mais intimidade a gente possa manter esse contato por mais tempo, a gente possa manter esse contato para viver verdadeiramente contigo. Por favor, nos ajuda nessa caminhada. Por favor, ser também com aqueles que possam vir a crer, para que possam entregar a sua vida ao Senhor e também te ver. Em nome de Jesus, a gente sabe que o Senhor é poderoso em nosso meio, a gente sabe que o Senhor pode trazer qualquer um para a tua direção. Então, que o Senhor possa estar atuando, que o Senhor corrija e alinhe nossos corações. A gente ora crendo que o Senhor é capaz e que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor a gente ora. Amém.